eu faço parte do Tropa de Elite de Jesus. Esse ministério poderoso que o Senhor tem trazido a nós nesse tempo, para esse tempo, para manifestar o reino, né? E para trazer a verdade que é Cristo a cada um que se aproxima, que se achega a nós. Para quem não conhece ainda, nós temos reuniões 100% online pela plataforma Zoom. E para você saber mais informações, entre em contato conosco ou pelas redes sociais. Vai ter as descrições no vídeo. Amém? Então vamos lá. Eu quero contar uma história que eu li na Bíblia, mas para a gente entrar no contexto, eu vou relembrar um tempo um pouco antes, né? A gente está lá no Egito, o povo de Deus ele estava escravizado, sofrendo no Egito, mais de 400 anos, a Bíblia diz, né, que eles estiveram assim. Então Deus ele envia Moisés para livrá-los desse cativeiro. E esse povo passa pelo deserto, mas por conta da sua rebeldia, da insubordinação a Deus, eles permanecem ali por mais 40 anos, né? Por aproximadamente 40 anos. Depois da morte de Moisés, Josué assume essa liderança, a liderança desse povo. E aí, finalmente, eles conquistam a terra prometida, a terra que o Senhor tinha prometido para eles, né? Então, as tribos, elas começaram a invadir as terras, dividi-las, eles saíram para ocupar essa terra, cada um conforme a sua herança. E a Bíblia diz que o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué. Aquela geração viu todos os grandes feitos, né, que o Senhor tinha realizado em favor deles. E aí Josué então morre e nessas conquistas territoriais ali, o povo de Deus, ao invés de fazer exatamente o que o Senhor havia ordenado, que era tomar posse da terra, sem fazer qualquer acordo ou aliança com os povos que viviam lá, né? Eles deveriam fazer o quê? Eles deveriam destruir todos, eles deveriam destruir todos, destruir os altares, os postes de idolatria e se apossar das terras. Mas o povo de Deus, ele começou a fazer o quê? Ele deixou os cananeus, os estrangeiros, o povo pagão viver entre eles. Eles submetiam esses povos a trabalhos forçados, inclusive, escravizando eles. E o povo continuou vivendo no meio deles. E no que isso resultou? Na desgraça total do povo de Deus. Por quê? Porque os crentes começaram a se misturar com os outros. Eles passaram a ser influenciados pelos povos pagãos. Sabe quando o crente acha bonitinho e começa a imitar o que o ímpio faz? É dancinha, é roupa, é palavreado, é festa, né? É adoração a outras coisas. O que que tem? Nada a ver, né? Não dá nada. Foi isso que começou a acontecer. Eles permitiam a adoração pagã. O que importa é o amor e davam-se em casamento. Mas olha o que que diz em Juízes 2. Deus falando. Tirei vocês do Egito e os trouxe para uma terra que eu prometi, com um juramento que daria aos seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão os altares deles. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês, aqueles povos, né? Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. A Bíblia diz que depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, ou seja, aquela geração tinha morrido, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito pelo seu povo. Juízes 2:10 em diante diz: Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns, aos montão de deuses lá. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses, dos povos que tinha ali ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e aos postes sagrados. Sempre que os israelitas saíam para uma batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme ele disse que aconteceria se eles não obedecessem. Então o Senhor levantou juízes que libertavam o povo dele das mãos daqueles que os atacavam, né? Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes, eles se prostituíram com outros deuses que os outros povos tinham, eles começaram a se misturar e continuavam adorando os outros deuses.
Quanto mais o tempo passava, menos eles sabiam sobre Deus. E mais eles se emporcalhavam. Mais eles viviam a vida independente, longe do Senhor, fazendo o que bem entendiam. Se recusavam a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Depois disso, muitas coisas aconteceram, entre elas o nascimento de Samuel. Samuel se torna sacerdote, profeta e juiz entre eles. Depois, com a idade avançada, Samuel nomeia seus filhos como líderes de Israel, mas o povo não os aceita. O povo, na verdade, com a convivência de outros povos, eles começam a ver que essas outras nações, elas tinham reis para liderá-los. Então, eles pedem que Samuel levante um rei para eles também. Isso está em 1 Samuel 8. Ou seja, eles não queriam que Deus os governasse. Eles queriam um rei para eles, para serem igual aos outros povos. Samuel então ora ao Senhor e o Senhor responde: atenda o que o povo está pedindo. Não foi você que eles rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Está em 1 Samuel 8:7. Bem triste isso. Então, nós sabemos a sequência da história, né? Saul é levantado como rei, depois da sua desobediência, o Senhor o rejeita. É levantado então Davi como rei, um rei segundo o coração de Deus. E depois de Davi, vem seu filho Salomão, que se torna rei. A Bíblia diz que Salomão, ele amava o Senhor. E quando Deus pergunta o que Salomão quer, ele pede sabedoria, ele pede um coração compreensivo para julgar o seu povo. E o Senhor o concede. Mas a Bíblia também diz, em 1 Reis 11, que o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha de Faraó, eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, hititas, todas as mulheres. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão se desviar de seguir para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Ele casou com 700 princesas, 700 filhas de reis, de governadores, de líderes, né, de territórios, e mais 300 concubinas. E as suas mulheres o levaram a se desviar. Ou seja, às vezes a gente acha que está fazendo um bom negócio, uma parceria, um contrato, um emprego, uma amizade, uma aliança, e na verdade é um caminho para a destruição. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, como foi do seu pai Davi. A Bíblia diz que Salomão, então, ele construiu altares para deuses como Quemos, que é o repugnante deus de Moabe, para Moloque, que é o repugnante deus dos amonitas. Esse Moloque é aquele deus que eles sacrificavam seus filhos. E ele levanta um montão dessas coisas. 1 Reis 11:33 diz: porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, que é a deusa dos Sidônios, a Quemos, o deus de Moabe, a Milcom, o deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos, os meus juízes, como fez seu pai. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova, não seguiu completamente o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor se irou contra Salomão por ele ter se desviado do Senhor. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. Então o Senhor disse a Salomão: já que essa é a sua atitude e você não obedeceu à minha aliança, né, aos meus decretos, aos quais eu ordenei, eu certamente tirarei de você o reino e darei a um dos teus servos. O Senhor disse que tiraria de Salomão o reino. E ele diz: eu tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi. Na morte de Salomão, seu filho Robão assume o trono. Após a morte de Salomão, as tribos, elas foram até Roboão e elas pedem que ele aliviasse, né, a dura servidão que o seu pai havia colocado sobre eles. Salomão era rígido ali com o povo, cobrava muito trabalho, cobrava muito esforço, e eles vão até o filho pedindo uma mudança nisso. E Roboão, seguindo o conselho de seus jovens amigos, né, ele responde com rispidez ao povo que ele aumentaria ainda mais a servidão, ele seria mais
mais exigente, né? Mais duro do que o pai foi. E com isso, 10 tribos se rebelaram e declararam independência e proclamaram Jeroboão para rei deles. Então, aqui, o território ele é dividido. Roboão ele reina sobre o reino do sul, que é Judá e Benjamim, as duas tribos, e Jeroboão, que era um servo que se rebelou, né, que foi levantado como líder entre eles, ele reina sobre o reino do norte, que é o reino de Israel, que são as outras 10 tribos. E veja só, como o templo do Senhor ficava no reino do sul, o rei não queria que eles fossem, né, o Jeroboão não queria que eles fossem até o reino vizinho, porque poderia perder ali algumas pessoas, né, alguma tribo. Então ele manda construir 2 bezerros de ouro para que o povo adorasse aos deuses. Ele faz isso no meio dos crentes. O próprio crente levanta deuses, baseado em seu próprio interesse. O próprio crente levanta altares de idolatria na sua casa. E a Bíblia diz que isso veio a ser um pecado, porque o povo ia lá adorar aquele bezerro. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes para esses templos, ali no meio dos crentes. Está em 1 Reis 12. Jeroboão ele faz as coisas segundo a sua vontade, não segundo a ordenança do Senhor. E Roboão, que era o que estava no reino do sul, né, o reino de Judá, também fez, todo o reino dele fez o que o Senhor reprova. Eles também construíram para si altares idólatras, colunas sagradas, postes sagrados, cada árvore, cada monte tinha um altar de idolatria no reino do sul. A Bíblia diz que tinha inclusive prostitutos cultuais no meio dos crentes. O povo se envolvia em todas as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Tudo aquilo que o Senhor limpou deles antes, livrou eles, eles buscaram de novo para si. Depois desses reis vieram muitos outros, né? A grande maioria deles não fez o que o Senhor aprova. E é nesse período, nesse contexto, nesse enredo todo ali, nessa separação de reinos, nesse montão de idolatria, que surge uma mulher que eu quero contar a história. Essa mulher, ela era uma prostituta, provavelmente uma prostituta cultual. A prostituição cultual era uma prática na qual as mulheres, sacerdotisas e até homens, né, que em templos pagãos eles se relacionavam sexualmente com quem os procurasse com o objetivo de ser abençoado. Então era um ritual sexual de sacrifício para os deuses pagãos. Ou seja, ela tinha uma vida promíscua. Essa mulher ela vivia segundo a sua própria vontade. Ela seguia os seus sentimentos e emoções. Ela se preocupava com dinheiro, com poder, com sucesso, com as coisas é, temporárias, né? Ela queria ser desejada, ela queria fazer o que lhe agradava. Ela vivia uma vida suja, uma vida sem valor, sem os cuidados de Deus. Essa mulher, ela vivia nessa sujeira sexual, nessa mentira que o mundo dos deuses oferece. Talvez até parecesse bom para ela aos seus olhos, mas obviamente ela não enxergava o que era realmente, né? O que era verdade nisso tudo. E essa mulher um dia, ela conhece um homem e ela é tirada desse lugar de prostituição por ele. Esse homem a leva para casa. Ele se torna seu marido. E apesar do seu passado, esse marido escolhe amá-la e cuidar bem dela. Esse marido a sustenta, a ama, dá o que ela necessita. Ele tira ela desse lugar de vergonha. Ele dá um nome a ela. Ele forma uma família para ela. E ela dá à luz o primeiro filho. Mas, infelizmente, mesmo com tudo que seu marido tinha feito, tinha lhe dado, feito por ela trai o seu marido. Ela novamente cai em perdição. Ela cai em adultério. Ela engravida outras 2 vezes de outro ou de outros homens. Ela não quer viver em obediência. Ela quer uma vida mais fácil. E quando a criança menor desmama, não satisfeita com o que vivia, ela volta para aquela vida de prostituição. Ela abandona o marido e os filhos.
e volta a servir deuses em culto pagão, como sacerdotisa cultual, possivelmente a Baal e a tantos outros. E ela se suja novamente. Mesmo sendo resgatada de sua antiga vida, ela não valorizou o que seu marido fez por ela, o cuidado do seu marido por ela, o favor que ele a fez, o amor dado a ela. Ela não correspondeu a isso. Ela saiu e foi se prostituir novamente. E esse homem, vendo ela daquele jeito, passando necessidade, sofrendo e sendo o marido traído, ele ainda assim sentia falta dela. Vendo que ela poderia passar dificuldades, ele separa recursos, ele separa presentes e leva para ela. Mas ela ainda o rejeita. Ela o rejeita ainda mais e dedica tudo aquilo que ele entregou, os recursos e presentes aos seus amantes. Esse marido mais uma vez é humilhado, abandonado por ela, ofendido, envergonhado pelas atitudes que ela tinha. E ela não percebe o charco de lodo em que se enfiou. Ela não percebe que cada dia mais ela está indo para um caminho de idolatria, de pecado, longe de seu marido. Ela não percebe que ele era a segurança da vida dela. O quanto esse marido está sofrendo de ver a sua esposa nessa situação, de ver ela se prostituindo, se oferecendo a outros homens. Imagina esse marido vendo sua mulher nos braços de outro homem, se vendendo por tão pouco, sendo que ele dava muito mais para ela. Ela não enxerga o que está vivendo. Esse marido, com toda certeza, além de amor, ele sente saudades dela. Ele tem ciúmes dela. E ela, sem se importar, despreza o amor dele. Mas acontece que quando ela não serve mais para prostituição, ela é rejeitada de forma terrível. Ela se torna desprezada pelos seus amantes. Ela é levada ao mercado para ser vendida como uma escrava. Ela já não serve mais para os sacrifícios sexuais. Então, eles levam ela para ser vendida na escravidão. E quando ela está à venda, seu marido traído aparece. Ele vai lá e a compra. Ele dá o maior lance por ela. Ele paga o maior preço para ter ela de volta. Esse marido paga o preço pela vida dela. Ele a resgata da escravidão imunda mais uma vez. E quando ele faz isso, todos esperam que ele se vingue daquela humilhação. Ele poderia ter comprado para matá-la, o que seria aceitável, o que era permitido. Ele poderia comprar ela para humilhá-la, para apedrejá-la, ou para fazê-la de escrava mesmo. Mas não. Esse marido traído novamente a leva para casa e a ama profundamente. Pega ela nos braços, leva ela para casa. E ele decide recomeçar com ela. Sabe o que ele diz para ela? Ele diz: você não será mais prostituta, nem será de nenhum outro homem, e eu viverei sempre com você. Ele decide perdoá-la e amá-la, esquecendo do seu passado mais uma vez. E ele diz que vai cuidar dela com justiça e amor, que vai estar sempre com ela e nunca vai abandoná-la. Ele decide restaurar a vida dessa mulher, iniciar uma nova história de fidelidade, amor e respeito com ela. Que marido é esse? Que marido é esse? E que mulher terrível e obstinada é essa? Quem é essa mulher? Essa mulher é você. Essa mulher somos nós. Que tantas vezes não levamos em conta o que o nosso amado fez e faz conosco, nos resgatando da imundície, nos aceitando para uma aliança com Ele, nos amando, dando uma família, nos limpando, nos dando novas vestes, nos sustentando em tudo. Rapidamente nos esquecemos do que Deus fez por nós e voltamos àquele lugar de prostituição, de idolatria. Nos corrompemos por qualquer valor. Essa mulher somos nós, que não aceitamos uma liderança sobre nós, nos rebelamos, que não abrimos mão da nossa vida pessoal para viver em unidade, não nos esforçamos para mudar. Essa mulher somos nós, que não aceita nada fora da sua vontade, não aceita mudar, não renuncia a nada, não abandona seus desejos carnais. Essa mulher somos nós, que apesar de receber o amor do amado, não manifesta amor aos outros.
somos egoístas e pensamos somente em nós. E esse marido é o Senhor. O Deus que não leva em conta a nossa história, o nosso passado. O Deus que perdoa a nossa infidelidade, a desobediência, o coração endurecido e rebelde. Um Deus que perdoa. Te pega nos braços e atrai você com laços de amor. Deus nos ama, apesar de nós. Nos ama com amor eterno, com amor de sacrifício, com amor incondicional. E não pela virtude ou moral que nós temos, porque nós não temos nada disso, nós somos falhos, sujos. Deus ama apesar de nós, apesar de quem somos. Deus ama porque Ele é o amor. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Essa história ela está no livro de Oséias. O povo de Deus estava corrompido com a religião cananeia. Eles adoravam a Baal. Os líderes e reis se corrompiam, incentivavam o povo à idolatria. E durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, que eram reis de Judá, e Jeroboão II, rei de Israel, ou seja, quando os reinos estavam ali divididos, a palavra do Senhor veio ao profeta Oséias, e ele disse para que ele casasse, né, com uma esposa prostituta. Deus fala a Oséias que manda ele que ele tome uma esposa, uma mulher prostituta, e esse casamento simboliza a prostituição do povo de Deus, que está sempre abandonando os caminhos do Senhor e adorando outros deuses. O nome dessa mulher é Gomer. E Gomer foi a esposa do profeta Oséias. O Senhor fez da história de Gomer uma analogia para nos ensinar sobre o seu amor incondicional. A forma que Gomer tratava seu marido, o profeta Oséias, muito nos ensina a respeito do nosso relacionamento com Deus. Apesar de Gomer ser casada com um homem muito especial, um profeta de Deus, ela vivia na sua ganância, na sua luxúria, adulterando e até abandonando completamente a sua família para viver os seus prazeres. E nós podemos até pensar, mas eu não faço isso, eu não me prostituo com outros deuses. Será? Se não cuidarmos, os filhos, marido, trabalho, casa, preguiça, desânimo, desculpa, rede social, vaidade, preocupação, reputação, vergonha, a novela, se tornam deuses em nossas vidas. Tudo que nós colocamos no lugar do Senhor é idolatria. Se meu filho tem febre e eu procuro a farmácia antes de orar ao meu Senhor pela cura, quem eu estou buscando primeiro? Se eu tenho uma dificuldade financeira e eu procuro um trabalho antes de orar ao Senhor, quem eu estou me submetendo? A quem eu estou me submetendo? Tudo que eu coloco no lugar do Senhor é idolatria. Tudo que eu faço fora da vontade, ou contrário aos princípios do Senhor, é desonra e é ofensa a Ele. As escolhas de Gomer levaram ela a um destino terrível. Ela caiu num lugar de escravidão pelos seus amantes. E com certeza não esperava mais o perdão do seu marido. Não acreditava mais na restauração do seu relacionamento. Mas o Senhor manda que Oséias a resgate, que a aceite de novo e a ame. Oséias 3:1 diz: O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor a sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama o seu povo, apesar de eles se voltarem todo momento para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Oséias pagou um alto preço para ter sua esposa de volta. Gomer, com certeza, foi constrangida por esse amor incondicional. E isso transformou sua vida para sempre. Esse é o amor que o Pai tem por nós. Quantas vezes nós trocamos a presença de Deus pelos prazeres do mundo? Quantas vezes nós trocamos Deus por algo ou alguém? Trocamos o que é eterno por algo passageiro. Mas quando nos arrependemos, encontramos o favor do Pai, sempre disposto a nos receber em seus braços, como foi com Gomer e a sua esposa. O acesso ainda está disponível para todo aquele que se arrepende de viver uma vida vã, uma vida que despreza o amor desse Pai. Existe a reconciliação, e essa é a vontade do nosso Pai. Ele deseja restaurar a aliança dele com o filho que se perde.
O Pai não se importa com o passado, ele se importa com a nossa decisão hoje, nesse momento. E para terminar, eu quero ler um texto que está em Oséias 11, do 8 ao 10. Ele diz: Como eu posso desistir de você? Como eu posso entregar você nas mãos de outro? Como eu posso tratá-lo como tratei os outros? Como eu posso fazer com você o que fiz com os outros? Meu coração está cheio de ternura e afeto por você. Você despertou toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. Escolha sempre voltar para os braços do Pai. Não faça como Adão, que quando caiu se escondeu da presença dele. Não, porque ele te espera e ele te deseja. E ele anseia por você, fazendo e vivendo o que ele sonhou para você. Amém. Glória a Deus.